Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Girassol Entrevista aqui no Grupo Girassol. E é com muito prazer que hoje eu estou com uma companhia mais do que especial. Na verdade são 3 caras sensacionais, caras de muita importância para o esporte brasileiro. Eu quero começar as apresentações hoje pelo Vitor, que já é um dos nossos parceiros, um dos nossos colaboradores, né, Vitor, aqui no Grupo Girassol. É muito bom contar com a sua presença hoje aqui, mas não só como um comunicador. Hoje você está aqui falando também como um atleta. Prazer, Igor, com certeza é todo meu. Tá ao lado dessas 2 feras aqui, então nem se fala. Muito bem. Marcelo, obrigado também pela presença. A gente está sempre junto, você já é aqui de casa, já é do Grupo Girassol. Muito obrigado pela presença, por poder compartilhar um pouco com a gente que está em casa a sua experiência e esse esporte que é tão importante que a gente vai falar aqui hoje. Eu que agradeço o convite aí do Grupo Girassol, né? E essa abertura que tem dado para o MSB, para todos nós, para a gente compartilhar um pouco dessa experiência, né, da nossa modalidade do rugby em cadeira de rodas. Então, eu que agradeço o convite. Perfeito. E, terminando as nossas apresentações, estamos aqui com o Rafa. O Rafa, para quem não conhece, eu já vou dizer logo que ele é técnico da Seleção Brasileira de Rugby em cadeira de roda. Além disso, ele é também técnico do Minas e ele é um cara com muita experiência, com muita informação sobre o esporte, sobre os conceitos que a gente vai falar aqui. E Rafa, antes de tudo, muito obrigado pela presença e por compartilhar esse tempo e seu conhecimento com todo mundo que está em casa. Obrigado a você, Igor, pelo convite, ao Grupo Girassol, Movimento Superação aí pelo convite. E tamo junto, aqui é um ótimo espaço para a gente falar de rugby e falar sobre o que a gente gosta. Perfeito. Pessoal, para quem ainda não conhece o rugby, eu queria que você, Rafa, explicasse para a gente um pouco do que é essa modalidade, as especificidades que elas têm e quem são as pessoas que podem fazer parte de um time de rugby em cadeira de rodas. Maravilha. Então, o rugby foi um esporte criado na década de 1970 para pessoas com tetraplegia, que são aquelas pessoas que têm deficiência física tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores, né? Mas conforme o tempo passa, poliomielite, paralisia cerebral, amputação, essa galera foi compondo o esporte também, né? Então, homens e mulheres jogam juntos, e o esporte basicamente, uma quadra, mesma medida de uma quadra de basquete, né? Jogam 4 contra 4, onde o básico do jogo é pegar a bola de um lado, levar até o gol do adversário, que a gente chama de try, né? Ou ponto, para facilitar, onde o atleta tem que estar com a bola, parece a bola de vôlei, no colo, passar por entre a linha de fundo, né? Tem algumas regras parecidas com a do basquete, porque a gente tem um tempo para atacar. No basquete são 24, nós somos 40, a gente tem um tempo para passar para o meio de quadra. No basquete, 8 segundos, no rugby 12. Uma vez que passou para o campo de ataque, não pode voltar para o campo de defesa. Então é algo que sempre nos induz a atacar, né? E diferente do basquetebol, a gente pode dar contato entre as cadeiras. Então é um esporte onde a agressividade ela é presente, porque o contato entre as cadeiras é legal. Então acontece de vez em quando uma cadeira cair. O Vitor aqui já caiu algumas vezes, aí tentando bater de frente com os caras um pouco mais pesados que ele, né? Essa modalidade. Mas é um esporte onde a própria agressividade, a questão do trabalho coletivo é algo que choca as pessoas positivamente, porque, como a gente estava falando, né? Tetraplegia é um corpo que muitas pessoas consideram frágil, tem que ficar em casa, cuidadinho, não. O rugby trabalha com a lógica da independência, da competição, da superação de limites, né? Para a gente trabalhar com uma pessoa com deficiência que pode jogar, para ela ir para a rua, ir para o trabalho, ir para o bar, ir namorar, viver. O rugby é algo que nos traz a praticar o rugby, né? Traz o gosto pela competitividade do dia a dia. Então, não só em termos esportivos, mas em termos de vida diária também. É sensacional. Perfeito. Pessoal, isso tudo que o Rafa falou parece ser muito fora da realidade. E é. Eu quero que você que esteja aí nos acompanhando assista um trechinho desse vídeo que a gente vai colocar, que nós vamos passar algumas cenas, alguns frames, né, alguns pedacinhos de um jogo de rugby. Acompanhe isso.
Viram? Isso tudo que o Rafa falou foi bastante suave perto dessas imagens que vocês viram. E isso são cenas de um jogo comum. Como o Rafa disse aqui, o Vitor, né, sempre já fez algumas pessoas caírem, eu sei que ele já me contou, mas ele já caiu muito também, né? E o Marcelo, ele é o técnico do time aqui de Bebedouro, do MSB. E o Marcelo prepara esses atletas como o Vitor para participar dessa modalidade. O Marcelo, é uma preparação muito diferente esses corpos, como o Rafa falou, que aparentemente são frágeis, estarem aptos a essa modalidade que, na verdade, depois de um jogo eles são sobreviventes, né? Depois de tantas batidas e tantas quedas. Sim, eu tenho para mim que o esporte tem o poder de mudar vidas, né? E no esporte adaptado isso fica mais evidente ainda, né? Porque, como o Rafael citou, são pessoas que aparentemente precisam de um cuidado maior, né? De uma necessidade maior, só que ali dentro de quadra, quando a gente está vendo um jogo de rugby em cadeira de rodas, a gente não vê a deficiência deles. O que a gente vê são atletas de alto rendimento, né? Batalhando literalmente ali por espaço na quadra, né? Então, isso fica muito evidente, né, em se tratando de esporte adaptado. Fisicamente falando, quando os atletas começam a treinar, os próprios atletas ficam meio com o pé atrás de falar, pô, será que eu consigo fazer isso, né? Será que eu vou conseguir acompanhar o desenvolvimento deles, né? Nós temos um caso de um atleta, Paulo Amarante, que é um atleta meio ponto, ele tem uma deficiência muito severa, que quando ele viu o primeiro treino, ele falou, pô, será que eu vou conseguir fazer isso que eles estão fazendo, né? E hoje ele é um atleta de alto rendimento aí, participou inclusive da seleção brasileira de base, e são vários exemplos como esse que nós temos no dia a dia, né? E é muito gratificante para a gente participar desse desenvolvimento, né? Não só físico, como emocional também, motivacional, né? Então, pro MSB Quad Rugby é muito, muito gratificante ver essa evolução dos nossos atletas, né? Perfeito. Ô, Vitor, e conta pra gente então um pouco agora da sua experiência dentro de quadra, né? Como foi que você chegou no rugby, como dá esse início da sua carreira? E me conta se o que esses caras estão dizendo é verdade sobre essa questão aí. Com certeza, tudo real. Eu comecei, na verdade, eu descobri o rugby, na verdade, foi em 2018, dentro da minha própria reabilitação, né? Num centro especializado, e onde eu tive o prazer de justamente iniciar com essa fera aqui. Eles foram fazer uma apresentação, né, do time do Minas Quad, e lá dentro dessa reabilitação eu tive o prazer de fazer aquela vivência dentro de quadra, onde eu tive o primeiro contato com a cadeira de rugby e tal, e ali os olhos brilharam e a paixão pelo esporte, lógico que foi imediata, e onde eu tive o convite do próprio Rafa e alguns atletas do Minas, né, para voltar e conhecer o rugby em si. Após o término da minha reabilitação, eu voltei para BH, né, eu fui à minha cidade e voltei para BH, onde é a sede deles, e ali eu comecei o convívio, né, com tudo isso, e com certeza o esporte mudou totalmente a minha cabeça, a minha vida, porque inicialmente, primeira coisa que passa, depressão, autoestima baixa, aquela coisa toda. Quando você tem o contato, que você até vê o deficiente até com maior comprometimento que você fica, cara, se aquele cara consegue, por que eu não? E ali você tem aquela convivência, aquela vivência diária com os caras, e você se liberta, né? Se supera cada dia mais. E a convivência social, né, muda totalmente. E ali você fala, não, eu estou deficiente, minha vida não acabou. Pelo contrário, eu estou iniciando um novo ciclo, com novas amizades, com novos companheiros e vida que segue, né? E com certeza o rugby é um esporte que apaixona, com certeza. Perfeito. Ô Rafa, isso que o Vitor traz pra gente, você como técnico, né, do Minas e da seleção brasileira, eu acho que você deve ver muito presente no seu dia, né? O rugby, mais do que o esporte, mais do que a competição em alto nível,
é uma grande mudança para pessoas como o Vitor, né, que passa por uma grande alteração, ou no caso de um acidente, ou de uma congenia, né, que se diz, é esse o termo correto? Congenia, quando a pessoa já nasce... Deficiência congênita, podemos chamar assim. Podemos chamar de deficiência congênita, que a pessoa já nasce nessa situação. Como que é essa relação? Você realmente vê isso na vida das pessoas? Olha, Igor, eu já vi gente chegando com a mãe no treino e um dia depois já pedindo para a mãe ir embora porque era uma pessoa que tinha uma quantidade de movimento maior do que muitos ali e que não dava conta de fazer o que os de menos função muscular fazia. Uhum. Então, as pessoas passam por uma transformação, né? Fala assim, quem é menos qualificado ou capacitado que eu para alguns movimentos faz o que eu tenho capacidade de fazer e não faço. Então, meio como as mães dizem, água bate na bunda, né? E essa galera começa a buscar a independência. Um dos grandes pontos positivos do rugby para o processo de reabilitação contínua é isso, troca de experiências, troca de exemplos. Vou dar um exemplo aqui de uma viagem que a gente faz, um torneio em Penápolis, né? Ou o próprio torneio aqui em Bebedouro que o MSB organiza. A galera fica alojada em escola, estilo jogos regionais, dormindo no chão. Como eu penso assim, é incomum você pensar um monte de cadeirante saindo da cadeira, indo pro chão e voltando para jogar, tendo que tomar banho em banheiro de escola. E a gente faz igual. Então, a gente faz exatamente isso. O esporte vem por lazer, para oferecer diversão, qualidade de vida, mas o legal é o que isso gera na vida diária. Então, você passa a tomar banho sozinho, fazer sua higiene sozinha, organizar seu material de treino, manutenção da sua própria cadeira de rodas, sem depender dos seus pais ou do seu companheiro ou companheira. Isso vai te capacitando para ir pro beleza, consigo morar sozinho, por que não trabalhar de novo? Independente de funções. Né? Temos um exemplo do Vitor aqui como colaborador nosso aqui do Grupo Girassol. Só que a gente pode pensar, são 13 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, corrigido aí do último censo. A gente não tem noção de quantas pessoas não têm atividade física no dia a dia, porque o rugby a gente tem um número aí de 130 filiados da BRC, que é esse escudo que está aqui atrás de mim, da Associação Brasileira, né? E não dá para quantificar assim, o benefício da atividade física ou do rugby para a população de deficiência em geral. O que a gente se incluir, né? Deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual e todos os tipos de deficiência física, é melhor ter atividade física, e o rugby é importantíssimo como ferramenta porque capacita o corpo para fazer os desafios do dia a dia, né? Pegar ônibus, sair da cama e ir para a cadeira de passeio, tomar banho, namorar, sair se divertir com os amigos, né? Mas a transformação é para a família, porque se o filho se cuida, a mãe não precisa se preocupar tanto com ele. A esposa não precisa se preocupar tanto com ele, porque ele sabe se cuidar. Então a relação muda. Às vezes, eu penso assim, eu acho que o Vitor não passou tanto por isso, porque tem um certo nível de dependência já. Mas a gente vê casos, por exemplo, de que um adulto passa a ser uma criança de novo, nas questões dos cuidados. Isso, o esporte ajuda a superar mais rápido. Por quê? Você está num meio onde, se você não contribuir para o processo, você fica para trás. Então aí a galera tem que aprender a se virar. Então o esporte é muito bom para isso. Ele é complemento para o sistema de reabilitação, né? Fora oportunidades que o esporte traz. Viagem, aprender outra língua, oportunidades de viajar, jogar por outro time, outro estado, outro país. Então você tem um crescimento humano interessante também. E falar um pouco do rugby em si como cadeia, né? Cadeia esportiva. A gente tem, quem está nos assistindo vai refletir um pouco. A gente tem indústria de pneu, câmara de ar, roda, a indústria que faz o quadro, a indústria que faz o carro adaptado ou faz o elevador para o ônibus para essa galera viajar, tem a tecnologia de avião, hotel. Então, é importante a gente ter uma instituição como a BRC, né? E os clubes aqui como a MSB, porque
tendo isso, tem esporte que movimenta a cadeia. Então aí tem seleção brasileira que vira o alvo de quem vai começar a praticar o rugby, é mais uma motivação para a cadeia funcionar. Então, por a BRC existir, existem os clubes, existe seleção que movimenta um processo que tira as pessoas dentro de casa. Então, seja no processo mais social ou econômico, é importante de todos os lados. Você gera saúde, gera movimentação, que torna a nossa sociedade mais bonita, né? E pensar que interior de São Paulo, Bebedouro, entre 70 e 80 mil habitantes, a gente tem uma associação que faz isso. Seja no torneio lá na ETEC de Uzuki, né? É esse o nome, lembrei? Isso. Onde lá a diretora Andréia, a coordenadora Sandra abre as portas para o nosso torneio lá. Falo nosso também, porque eu me considero da família aqui, né? Mas a gente leva o convívio de pessoas com deficiência, com crianças em processo educativo para participar da organização do evento, conhecer os atletas, ver a realidade de vida, ver como é a adaptação da escola para receber o público. Aí a gente vai para a cidade no atendimento das outras pessoas. É fantástico assim, o que o rugby pode transformar. Aí eu vou te dar a minha deixa aqui para agradecer o Grupo Girassol por apoiar esse projeto e acreditar no potencial transformador da sociedade que a gente tem. E falar, né? É referência no interior de São Paulo. De Campinas para cá é o único time. Ô, Rafa, isso que você fala é um desejo, assim, é um objetivo do Grupo Girassol, sabe? A gente oportunizar e conseguir construir espaços para projetos e para objetivos de vida de outras pessoas. O Grupo Girassol tem isso, a gente quer fazer um mundo melhor e a gente acredita que a gente vai fazer. E o rugby, ele é uma ferramenta para a gente conseguir construir um mundo melhor. Por isso que a gente acredita tanto nesse movimento, por isso que você é nosso convidado hoje aqui, por isso que a gente tem o Marcelo aqui também, que pode falar para a gente, né, Marcelo? Como o Rafa bem disse, o Movimento Superação realiza esse trabalho, é uma entidade que sustenta o MSB, que, volto a dizer, como o Rafa bem disse, é uma referência regional, né, para o esporte. E que bom que a gente tem um movimento, e você como técnico desse time que é sustentado pelo movimento aqui presente, conta um pouco desse projeto que é realizado tanto pelo movimento e também pelo time, né, pelo MSB. Eu também fico muito grato em participar de uma entidade como o Movimento Superação, né, uma entidade aí que já tem quase 10 anos, e com o time MSB Quad Rugby desde 2015. Eu fui um dos que ajudaram a lançar esse time, e eu me sinto muito gratificante de saber que ao longo desse tempo nós já formamos grandes atletas aqui em Bebedouro, e é uma entidade regional, porque a gente não atende só os atletas aqui de Bebedouro. Hoje nós temos atletas de Ribeirão Preto, de Viradouro, de Pontal. Então, são algumas cidades aqui na região que vêm esses atletas para a gente, e a partir da chegada desses atletas nós conseguimos executar um trabalho com eles, um diagnóstico, propor uma evolução física e, consequentemente, também uma evolução motivacional, uma questão da inclusão social. Né? Então, é um trabalho muito importante para os deficientes de Bebedouro e da região, não só no viés competitivo, né? Mas como uma evolução no cotidiano mesmo desse atleta, né? Porque o atleta entra um e sai outro, né? Com certeza. E a possibilidade também desse atleta participar de competições nacionais e até internacionais, né? Por intermédio da seleção brasileira. Então, nós temos exemplos aí de atleta que nunca tinha viajado de avião e passou a viajar de avião com o MSB, atleta que nunca tinha ido para outro estado e agora vai para outro estado com frequência, né, para disputar campeonatos. Temos atletas que tiveram a vivência, né, de participar de um treinamento de seleção brasileira, né, que é um treinamento mais competitivo, mais pegado, né, e o atleta não tem, no cotidiano dele, ele não tem muita essa emoção de competição, né? De estar num nível ali competitivo
e dele se tornar exemplo para outros atletas, né? Então é muito gratificante ver a evolução do início ali, quando o atleta chega, e até o final, quando a gente consegue lapidar ele, tornar ele um atleta de alto rendimento, é muito gratificante para o MSB. Que legal. Ô Marcelo, e se, por exemplo, eu não conhecia o rugby ainda, eu estou vendo aqui a nossa entrevista, se eu tenho uma condição, se eu sou tetraplégico, eu posso me manifestar, eu posso querer participar, eu posso fazer parte do MSB? Como que funciona? Existe aí uma seleção? Conta pra gente esse processo, como se dá. Sim, eu aproveito essa deixa aí, né, para dizer para todo mundo que está assistindo aí, que se alguém tiver o interesse em conhecer o movimento de superação, tiver interesse em ingressar na equipe MSB, né, às vezes uma pessoa que está assistindo tem uma deficiência ali e que não conhece um esporte que ele possa estar inserido, né? O caso do Gerson, um atleta nosso, amputado, que estava aqui dentro de Bebedouro e a gente demorou 2 anos para encontrá-lo. Olha só. E é um atleta de grande potencial e que a gente descobriu após 2 anos de existência. Então, com essa abertura do Grupo Girassol, a gente aproveita para fazer esse convite, não só de Bebedouro, mas de toda a região aqui, que se tiver possíveis atletas, né, com deficiências que se enquadram, que são lesão medular, amputação, quadro de paralisia cerebral, que entrem em contato, né, com as redes sociais do Movimento de Superação de Bebedouro, né, e que venham conhecer o nosso esporte, né, abro aqui para todos, para deficientes ou não, que queiram ter um conhecimento do esporte, que entrem em contato com a gente, que vai ser muito bem-vindo aqui. Perfeito. Então, se quiser também, pode entrar através das redes sociais da Girassol, que a gente repassa lá para o Marcelo e para o pessoal do movimento e do MSB. Fica essa grande oportunidade para você que está aí em casa, como o Rafa bem disse, né? Viver novamente, ressocializar através de um esporte que é tão legal. E tá aqui o nosso exemplo de hoje. O Vitor, ele é um atleta profissional de alto rendimento. E Vitor, conta pra gente um pouco dessa sua história. Como que foi chegar no esporte de alto rendimento? Quais são os times que você já defendeu? Como é essa relação sua com o esporte? Se eu vou duvidar desses dois de novo. É verdade que mudou a sua vida, o rugby, depois que você começou a competir? Não tenha dúvida alguma disso. O rugby entrou pra minha vida e me devolveu. Eu costumava sempre falar que a adrenalina era a chama que me movia. E na deficiência, infelizmente, ela meio que se apagou. E quando eu conheci o rugby, eu não tive dúvida alguma que era aquilo ali que eu queria. Aquela alegria, aquela adrenalina. Justamente o esporte muito de contato, aquela vivência. E isso voltei totalmente. Hoje eu pratico, graças a Deus, e é o que eu quero para minha vida. E então, dali eu voltei a ter certeza que não, eu quero continuar e seguir nesse caminho, né? Inclusive, um dia, quem sabe, na seleção brasileira. Ô Rafa, você entendeu aí, né? Ó. Tá treinando? Tá treinando. Mas, inicialmente, eu comecei né, lá no Minas, e daí eu fui pro IREFS, no time lá de Vitória, Espírito Santo. Foi lá que eu recebi a classificação funcional. E dali eu participei do Campeonato Nacional Brasileiro, Copa Caixa, né, em 2018. Tive o primeiro contato com o campeonato. Você vê toda aquela equipe, né, do Brasil todo. E ali você tem uma visão ampla de como funciona toda a cadeia do rugby. Em 2019, infelizmente, eu perdi a temporada por N motivos. E em 2020 eu tive o convite do MSB para fazer parte do MSB. Vim prontamente com o maior prazer do mundo. E infelizmente tivemos, né, essa paralisia aí nacional, mundial. Foi a pandemia, então a gente agora está reestruturando, voltando os treinamentos, né, tentando pegar toda a parte física. Para esse ano, se Deus quiser, a gente está de volta aos topos e aos campeonatos. Esperamos. Não, eu tenho certeza, nós não esperamos, nós temos certeza que isso vai acontecer dentro de muito breve. Vocês vão estar de volta aí, fazendo esse esporte e levando essa mensagem positiva que o rugby leva para tantas pessoas, né? Rafa, quero aproveitar essa deixa que o Vitor colocou de campeonatos, né?
Como que é essa relação? A BRC é uma entidade como time ou é uma associação? Explica pra gente, pra quem não sabe, o que é a BRC e qual é o papel dela, né? Qual é a função dela? Bom, quem tem a missão de organizar o esporte para pessoas com deficiência no Brasil são algumas entidades, né? Então, em termos de esporte paralímpico, para deficientes físicos e visuais e algumas intelectuais, é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Perfeito. Aquele que organiza as delegações de Paralimpíada, mundiais, essas coisas. Só que ele tem como prerrogativa organizar só 5 modalidades. Atletismo, natação, halterofilismo, esgrima, e eu não me lembro qual que é a outra. Então ele é uma estrutura grande, que tem que organizar torneios internacionais, mas que organiza 5 modalidades no Brasil. As outras 17 têm federações próprias, que no caso do rugby em cadeira de rodas é a BRC, a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, onde ela tem hoje 13 times filiados do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal. Muito grande a estrutura hoje, mas muito pequena pelo tamanho do Brasil, né? Então aí, 13 milhões de pessoas com deficiência, a gente estima aí uma conta bem por cima que 200 mil pessoas podem jogar. Olha. Só que só 130 são filiados hoje. Então tem um espaço muito grande para ser explorado ainda, né? Mas a importância da BRC, como a gente está conversando, é ela existir, existe seleção brasileira, existe liga organizada, existe um processo de formação de clubes que vão dar a segurança do futuro praticante, futuro atleta, sair de casa porque tem um propósito. Então é como se a gente pensasse, existiria futebol sem a CBF no Brasil? Teria campeonatos? Teria aquela coisa que movimenta tudo? Talvez não. Então ter a BRC é importantíssimo, porque ela que vai organizar o torneio, que vai dar a infraestrutura toda para os atletas, ela que vai treinar o árbitro, ela que vai treinar o classificador funcional, que é quem dá a nota para a quantidade de movimento de cada atleta, ela que vai organizar a seleção brasileira, e esse processo todo é o que vai dar a segurança do time existir, que vai tirar o cara de dentro de casa. Então, ela é a pedra base, né, para o resto do processo, que a gente falou. O fabricante de cadeira de rodas só vai funcionar porque tem gente que consome o rugby. O fabricante de bola, o hotel que vai querer abrigar o campeonato ou ver que mais pessoas com deficiência estão saindo de casa para consumir lazer, o hotel vai ofertar esse serviço. A empresa automobilística. Então, quanto mais a gente tirar as pessoas de casa, por cadeia de processos, as oportunidades para as pessoas com deficiência vão ampliar, né? Então, a BRC existir, poucas pessoas podem ter essa linha de pensamento, mas ela é um efeito transformador absurdo, que dá origem ao time, que vai tirar o cara de dentro de casa, que vai envolver o estagiário de educação física, o futuro técnico, o futuro fisioterapeuta, que vão enxergar mais a pessoa com deficiência, que a gente vai ter cada vez mais profissionais capacitados para trabalhar com esse público e onde as pessoas vão ter melhores oportunidades no dia a dia para seguirem a vida com mais qualidade, né? Então, é um processo fantástico, simplesmente pela BRC existir. Não, perfeito. A gente consegue perceber isso porque nós aqui vemos a motivação do time, né, Marcelo, do MSB, vemos a motivação dos atletas, como o caso do Vitor e de todos os outros integrantes do time. Isso é uma motivação, é como o Vitor disse, né? É a minha escolha de vida. Uhum. Isso motiva as pessoas e que bom que a gente pode levar isso como um exemplo para todo mundo que está assistindo a gente em casa. O Marcelo vive esses exemplos, essa superação diária dos atletas. E aqui no Grupo Girassol, Rafa, a gente tem esse propósito, levar essas coisas boas, levar essas possibilidades de trazer algo melhor para as pessoas, e nós acreditamos nas pessoas e acreditamos que nós vamos construir um mundo melhor através disso. E acreditamos muito na força do rugby e nesses exemplos que é tão bonito que a gente leva e vive aqui diariamente. O Vitor é um nosso parceiro aqui, está trabalhando com a gente, é um comunicador, já faz programas de rádio, entrevistas, né? Então,
Vocês podem assistir o Vitor aí fazendo muitas entrevistas já. E o Vitor, ele é um exemplo para mim. Diariamente eu aprendo com ele, ele me ensina muito. E ele chegou até aqui por isso, pelo rugby, pelo poder que essa ferramenta tem. Até arrepia falar isso. E assim é a vida, a gente acredita nisso. O rugby é tão importante, vou falar individualmente falando, antes de eu entrar nele, eu não tinha uma perspectiva profissional, vou trabalhar com recreação, vou tentar entrar no meio do futebol, mas quando eu comecei a fazer o estágio no rugby, a minha carreira virou da água para o vinho. Eu vi a oportunidade de crescimento no esporte, tanto é que a primeira vez que eu fui ter a seleção brasileira eu tinha 23 anos, foi 10 anos atrás isso. E já trabalhei em 3 clubes, trabalhei na seleção por algumas oportunidades, treinei na Paralimpíada. Isso me abriu o mercado, eu dou aula na universidade hoje, mas trabalho no Minas Quad, passei no edital agora para ser técnico da seleção, então o rugby transformou a minha vida. Imagina para todos os outros atletas, praticantes ou os outros profissionais que estão envolvidos. Acredito que transformou demais a vida do Marcelo também, não só a do Vitor, né? E então, o que a gente gostaria é que a gente tivesse o espaço para alcançar mais pessoas, né? Porque a bola de neve só tende a aumentar aí com mais boas oportunidades para todo mundo. E vai ter. Você pode ter certeza disso, que o que depender de nós aqui do Grupo Girassol, nós queremos proporcionar cada vez mais espaço para o rugby, cada vez mais espaço para o MSB. O Marcelo já sabe disso, é nosso parceiro aqui. E quero já deixar aqui também publicamente. Leva essa mensagem para a BRC, que nós queremos ser parceiros, que vocês podem contar com a gente para o que precisar. Isso vai chegar lá sim. Para divulgar. A gente vai fazer isso com o maior prazer, porque a gente acredita nesse propósito. Então seja o nosso mensageiro, seja essa pessoa que nos coloque aí em contato, porque nós queremos fortalecer esse movimento que é tão importante. Maravilha. Que é muito bom mesmo. Eu, infelizmente, já tenho que dizer para vocês que o tempo passou rápido, viu, Marcelo? Ó, a gente conversa aqui, tem tanto assunto para falar, tanta coisa boa, mas a gente precisa encerrar aqui porque a gente já tem o tempo estourado. Olha ali, o meu diretor já está pedindo para eu encerrar, que não tem mais tempo. Mas ó, a gente vai falar mais sobre isso. Siga as redes sociais, né, Marcelo? Do MSB, do Movimento Superação. A BRC também tem, né, Rafa? Redes sociais. Sim. Então vocês podem ficar ligados. Aqui no Grupo Girassol tem sempre novidades e notícias boas do rugby para você que quiser saber mais. O Vitor tá aqui, então ele tá sempre levando mensagens também. E eu quero aqui, de antemão, agradecer, Marcelo, pela presença, viu? Você sabe que as portas aqui estão sempre abertas para o MSB, para você. Conta com a gente cada vez mais e o que precisar, estamos aqui à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, em nome de todo o Movimento Superação. Agradeço do fundo do coração a parceria de vocês aí, essa abertura, que é muito importante. Como o Rafa falou, através dessa abertura vamos conseguir atingir mais pessoas e fazer essa bola de neve crescer aí cada vez mais. Então, eu tenho certeza. Obrigado. Eu que agradeço. Vitor, obrigado, você está aqui diariamente, é sempre um prazer, um aprendizado, você me ensina pessoalmente muito diariamente, viu? Se transformou mais do que num companheiro de trabalho, num amigo já, e obrigado pela presença e por isso tudo. Não, sem dúvida, o prazer de estar aqui na casa é meu e absurdamente, né? Mas o prazer que o Grupo Girassol está disponibilizando em abrir esse espaço para divulgar o nosso esporte, que é o rugby em cadeira de rodas, e eu estar aqui dentro e fazer parte dessa comunicação é grandioso, né? E vem já de antemão, pessoalmente, agradecer a presença do Rafa, do Marcelo aqui, né? Hoje foi muito especial para mim, vocês dois estar aqui. E muito obrigado por essa parceria. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço e a ver se trate de treinar, hein? O Rafa já falou, o Marcelo aqui já tá também me cutucando assim, ó, falar, treina, vai treinar, que o seu futuro aí tenho certeza que vai ser bastante. Verde e amarelo, né? E Rafa, mais uma vez, cara, é incrível você estar aqui com a gente, essa oportunidade, esse privilégio que você entrega pra gente, pra quem tá em casa assistindo isso, esse seu conhecimento e a sua história tão bonita no rugby. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, assim, em nome de todo o Grupo Girassol. Igor, obrigado pela oportunidade aqui da fala, né? Falar do rugby é sempre um prazer, que está nos unindo aqui hoje, né? É o próprio rugby. E agradecer de novo a confiança do grupo, né? E do movimento aqui na cidade.
são pedras base para a transformação de vida de muita gente. Às vezes a gente não sabe quem que mudou, né? E também queria fazer um agradecimento, senhor Vicente, um dos nossos diretores aí do movimento, né? Um aficionado pelo rugby, por transformação social. Para todos os voluntários do movimento aí, que sempre dão força para os eventos e tal. Então, obrigado por vocês estarem trabalhando na causa. Isso é sensacional. Muito obrigado. Pessoal, então a gente encerra aqui esse programa tão legal. Você encontra muitos outros tão legal quanto esse nos canais aí do Grupo Girassol. Acessa, você encontra fácil na internet, Facebook, Instagram, YouTube, você encontra fácil. Então, eu espero você aqui no próximo Girassol Entrevista e curta lá nossa página do Facebook e do YouTube que você vai curtir muito o nosso conteúdo. Obrigado e até o próximo. Tchau!